Bem, gente, ainda naquela nossa pegada e pensamento para o mês de janeiro, num ano de alinhamento no Senhor, né? Eu quero estar compartilhando uma palavra com os irmãos na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 2, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículos 12, 13 e 14. Ok? Amém? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Palavra do Senhor. Amém? Graças a Deus. Eu gostaria que a congregação, agora olhando para aqui para frente, pode ficar sentado, lesse de novo conosco o versículo de número 12, o primeiro versículo. Isso, vamos ler juntos? Ora, espera aí, é junto, vamos lá, junto, 1, 2, 3 e já. Ora, você pode dar a mão quem está do seu lado e ler de novo com ele, bem alto, assim: ora, não temos recebido o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Aleluia! Eu quero falar algo nessa noite que eu teria pregado no domingo, mas o Espírito do Senhor é que comanda a nossa cabeça. Aprove então que pregássemos sobre... O que foi domingo mesmo, gente? O que foi mesmo que eu preguei sobre domingo? 3 coisas que não podem faltar na vida de uma pessoa, de um homem de Deus. 3 coisas que não podem faltar na vida de um pai, de uma mãe, no casamento. 3 coisas que é imprescindível, né? Lembra do que foi? Vou lembrar, hein? Eu falei da oliveira. A oliveira, óleo, não pode faltar unção. Foi isso? O que é unção? É quando a gente está nas nossas forças que a gente não aguenta. Quando a gente não está mais caminhando com as nossas forças, mas a gente não está mais aguentando. Aí vem a unção. O que é unção, Vitória? É uma capacitação. Unção é algo que Deus nos dá para fazer algo que com a gente já não está mais aguentando. Sabe quando vem assim? Sabe, não estou aguentando mais. Eu estou precisando de férias. Aí, Senhor, me dá a tua unção para eu prosseguir. Eu não estou aguentando mais essa vida, é tanta tristeza. Aí Deus vai e dá unção para a gente prosseguir. A nossa carne, deixa aí, filho, ela pede por algo. O espírito do mundo, que influencia a nossa carne, ela pede por algo. Mas a unção vem para renovar algo que a gente não tem forças, que a gente não aguenta mais. E aí a gente passa a viver por milagres. Quantos aqui estão vivendo por milagres? Levanta a mão e diga glória a Deus. Amém. A gente vive por milagres, não é verdade? Então, unção é capacitação para prosseguir na força de Deus, tá? Não na força do nosso braço. A segunda coisa que eu disse que a gente não pode deixar de 2019 de viver, aí eu falei de uma outra árvore, qual foi? Oliveira, figueira. Aí falei que o figo, antigamente, tem uma médica aqui hoje, era feito a pasta e colocado nas úlceras
né? O figo, então, eu falei domingo, que promovia a cura. E eu disse que andar curado é uma exigência nossa. Não foi isso, filha? Nós temos que andar curados. Porque o mundo vem para nos ferir. As coisas vêm para matar, roubar e destruir. O mal vem para isso. Então nós temos que nos exigir andar curado. Não permitir com que certas coisas entrem no nosso coração e nos tire a alegria, a paz. Nos tire a capacidade de olhar e prosseguir. Amém? Eu fiz aniversário no dia 10 de janeiro. Como eu queria um abraço da minha mãe. Queria o beijo da minha avó, das minhas avós. Como eu queria o abraço dos meus avós homens, meus avós homens. Eu me sentia privilegiado. Da idade da Thaís, quando eu nasci, Thaís, quando eu tinha a tua idade, eu era muito feliz. Eu ia para a escola e meus colegas falaram, não conheço, o meu avô já morreu. Por meu pai e minha mãe ter nascido casado muito cedo e ter metido muito cedo, eu, graças a Deus, conheci os meus 4 avós. Mas hoje eu não tenho mais meus 4 avós. Eu não tenho mais da minha mãe. As coisas vêm e vão sendo dadas, sejam materiais como pessoas. E aí cabe a nós a olhar que daqui a pouco eu ganho um neto, daqui a pouco mais para frente, né, Vitória? Eu ganho um neto, e eu tenho que prosseguir, para ser na vida do meu neto o que o meu avô foi na minha vida, o que minha avó foi na minha vida. Mas a saudade vem, e já diz o poeta, a saudade mata a gente moreno, não é verdade? Então como a gente caminha? Curado, tem que buscar cura, tem que buscar força, e aí está ligado à unção, buscar em Deus uma capacitação que a gente não consegue. Não é verdade? Eu imagino o Dorival. Às vezes eu estou em casa, está chovendo ou está muito calor, eu fico imaginando o Dorival sozinho aqui nesse terreno. Às vezes eu falo, vamos almoçar comigo. Ontem eu quis sequestrar ele para almoçar comigo, mas ele fugiu. Diga misericórdia. É triste, a família dele está lá na Paraíba, né, meu filho? Sente falta, não sente? Só a unção de Deus para a gente continuar. Glória a Deus pela vida desse menino, não se perdeu, é um menino correto, é um menino de Deus, é um menino de... qualquer outro, de repente, numa cidade grande, podia ter se perdido, mas é um menino de Deus. O quê? A gente vê a unção, a gente vê a luta para viver curado. No ano passado ele aceitou Jesus, buscando ser curado, porque sozinho não dá. E a última coisa, gente, eu falei, foi da oliveira, falei da figueira e falei da videira. Quantos lembram do texto? Juízes 9, né? O apólogo de Jotão, em que ele compara as 3 árvores lá, né? A pessoas que deveriam governar e não governaram. Quando a unção não governa a nossa vida, quando a cura a gente não busca para a nossa vida, e quando a alegria, que a videira faz a uva, e da uva a gente faz o vinho, que é símbolo da alegria na Bíblia, a gente vai deixar quem governar, e sobra a última árvore. Qual foi a última árvore? Qual foi a última árvore, gente? Espinheiro. Qual é o fruto do espinheiro? Espinheiro não dá fruto, ele só machuca a gente. Então a conclusão do sermão é, quando a gente abdica de viver a unção de Deus, buscar Ele acima de todas as coisas, se manter curado, viver no altar clamando por cura. E esse altar aqui é físico, mas ele pode estar na nossa casa. Um altar de adoração, de louvor, dentro do nosso carro. Não é verdade? E também, não busca alegria, o que acontece conosco? A gente fica fadado aos espinhos da vida. Hoje eu quero falar sobre isso, mais um pouco sobre isso também. O tema do sermão é: a vida se resume na arte das escolhas. Você pode dizer comigo? A vida se resume na arte das escolhas. A vida se resume na arte das escolhas. Essa era uma frase, no primeiro dia de aula de filosofia, eu colocava para os meus alunos. A vida se resume na arte das escolhas. Eu estou vendo como vai iniciar o ano agora, e eu vou colocar lá, Rio de Janeiro, a data, né, o ano 2019, professor Péricles, História e Filosofia, e coloco essa frase: a vida se resume na arte das escolhas. Sócrates, quantos já leram algum livro de Sócrates aqui? Alguém já leu? Sócrates não escreveu nada, é uma pegadinha, tá bom? Sócrates não escreveu nada. Platão escreveu alguns diálogos e algumas coisas que ele atribui a Sócrates, que foi o professor dele. E ele diz a seguinte coisa, eu faço isso com os alunos na faculdade, que aquele cara chega
eu sei tudo de filosofia, quem é esse aí? Aí eu pergunto assim, quem aqui já leu algum livro de Sócrates? Aí os 10 levando, mas Sócrates não escreveu nada, não é verdade? Mas eu não vou fazer isso aqui com vocês não, tá bom? Mas veja bem, desculpa, é o hábito de classe, está incutido aqui já dentro, né? Sócrates, foi-lhe atribuída uma frase que Platão deixou, que diz assim, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Já que estamos falando de grego, e nesse dia caloroso de hoje, quem sentiu calor hoje? Eu estava perto de uma mulher, hoje eu fui à academia, Sueli. E aí estava lá no spinning, aquele spinning quando abre, né, Sueli? Aí uma moça falou assim, ai, eu vou aproveitar para fazer esse spinning que eu quero derreter hoje. Quando ela falou, eu quero derreter, eu lembrei de algo para contar para vocês. Eu até mudei a introdução, que seria no domingo, a ilustração. Né? Eu quero falar sobre um mito grego, chamado o mito de Ícaro. Quantos já ouviram falar de Ícaro? Ícaro, né? E do pai dele, Dédalo. Olha aí, olha, quem vai casar aí, daqui a pouco vai ter um filho, já tem um nome, né? Débora, desculpa, no domingo eu já convidei a igreja toda, né? Desculpa, me perdoa, né? Mas é o impulso, né? Dédalo, pai de Ícaro. Quantos já ouviram falar dessa lenda de Ícaro, que ele tenta voar, e aí o que acontece? Você sabe a lenda, a história toda, como é que foi? Deixa eu te contar. Dédalo era um arquiteto, um engenheiro e um inventor. E ele que construiu o labirinto. Lembra do labirinto? Para que serviu o labirinto? Quantos lembram? Foi construído numa ilha, chamada Ilha de Creta, não é verdade? Porque o rei Minos desobedeceu a Zeus, e aí nasceu um filho metade homem, metade tauro. E aí o nome era um Minotauro, não é verdade? Um Minotauro. Quantos viram aí Sítio Pica-Pau Amarelo? Lembram bem do Minotauro. Quem é da minha época aí viu o Sítio Pica-Pau Amarelo? Eita, Monteiro Lobato fala um pouco disso, né? Mas é uma lenda, uma mitologia grega. Dédalo que construiu. E o que acontece? O Minotauro, ele devorava pessoas, né? E aí, um herói grego, um semideus chamado Teseu, diz que vou destruir o Minotauro. E mata o Minotauro. E aí o rei Minos recebe uma acusação. Foi Dédalo que construiu o labirinto, foi ele quem disse como achar o Minotauro. E aí, o que o rei faz? Prende os dois, Dédalo e Ícaro, seu filho, na ilha de Creta. E diz, eles não vão sair daí. Dédalo sabia que não podia sair. Se ele tentasse sair por mar, muito soldado. Ele tentasse sair por terra, não conseguiria sair do labirinto. Como fazer então? Ele teve uma ideia, já que ele inventou. Começou a juntar madeiras da cela, quebrou bancos e tal, catava as aves das penas que caíam e coletou cera de abelha. E diz a lenda, diz o mito, que ele construiu 4 asas, 2 pares de asas. 2 para ele, 2 para o seu filho, Ícaro. E fez uma recomendação. Filho, não voe muito baixo. Se voar baixo, você pode bater em alguma coisa e perto do mar, a umidade vai umedecer as penas e você vai cair. Também não voe muito alto, porque as penas estão coladas na asa com cera de abelha. E muito alto, o sol vai derreter e você vai acabar caindo. Pois bem, saíram os 2 voando, viram que deu certo, fugindo da ilha, tudo bem, em busca da liberdade. De repente, o menino Ícaro se apaixona pela liberdade. Ele fica intoxicado pela capacidade de poder agora ser livre e voar. E o pai grita, vem para perto, volta, e ele continua voando, 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 furando as nuvens, fazendo alegorias e cada vez subindo mais, quando de repente ele começa a olhar e a cera começa a derreter. As penas começam a ir embora. E diz a lenda que ele cai no oceano. E o seu pai não encontra mais. Quando chega no oceano só tem plumas, penas voando. E aí o pai, depois de muito procurar, encontra ele em uma ilha, né? Até hoje tem um nome em homenagem a ele, Ícara, o nome dessa ilha, e
vai para Sicília. Bem, o que a gente pode tirar de lição desse conto? A vida se resume na arte das escolhas. Há uma segunda frase que eu sempre coloco para uma turma mais avançada que diz assim: fazer perguntas certas significa encontrar a metade das respostas. Eu vou repetir para quem está anotando. Fazer perguntas certas significa encontrar a metade das respostas. Eu ensino para os meus alunos que a resposta na filosofia, ela está na pergunta. Na ânsia de querer responder certo, os alunos estão muito mais preocupados com a resposta do que com a pergunta. Mas é na pergunta que se revela a resposta, porque essa é a base da estrutura de alguém que vive bem. Tem um filósofo chamado Descartes, que ele deixou escrito em latim: cogito ergo sum, que significa penso, logo existo. Vamos ver o contrário disso aí, Sueli? Se eu não penso, eu não existo. Eu apenas passei pela terra. E aí, conexão com a palavra, Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Essa vida em grego significa zoe, já ensinei isso aqui, que é muito mais do que viver, é existir, é a vida de Deus na terra, é viver já aqui com paz, sabendo que vamos ter lutas, vamos ter problemas, mas precisamos ter bom ânimo, porque aqui é só um momento de passagem, uma pátria transitória. E nós temos uma pátria celestial, somos cidadãos de duas nacionalidades, o nosso passaporte é brasileiro, mas somos cidadãos dos céus. Posso escutar um amém, um aleluia, um glória a Deus? E tudo que estamos passando aqui não se compara à glória, à beleza, à alegria, a tudo que vamos viver de melhor. Em Apocalipse 21 diz: ele enxugará dos olhos toda lágrima, nunca mais haverá dor, nunca mais haverá tristeza, porque o Senhor estará conosco eternamente. Aí vou apresentar a vocês os meus avós, vou apresentar a vocês minha mãe, e aí talvez conheça o meu bisavô, a minha bisavó, e vai ser uma festa a toda a eternidade, em que estaremos na frente do Cordeiro, o adorando, que Ele é santo eternamente. Mas enquanto isso, estamos nós aqui. E o que vai determinar esta presença eterna ou não, são as escolhas. São as escolhas. Veja bem que a escolha pressupõe a colheita. Para colher, muitas vezes, as pessoas tiram e vão colhendo, ou as máquinas, de qualquer maneira. Mas quem vai no supermercado e vai comprar um fruto que não está barato, sabe a diferença do que é colher e escolher. Na hora da colheita, a gente quer pegar o máximo possível, sim ou não? Só a pastora está aqui, gente? Na hora da colheita, a gente quer pegar o máximo, sim ou não? A gente quer colher, a gente quer tirar. Mas na hora de escolher, a levar para casa, a gente olha, quer ver algo que eu me aborreço, que eu sempre compro um podre, é tomate. Diga misericórdia. Eu escolho, e sempre levo um que não está legal. Diga misericórdia. E a gente pagou por aquilo, né? Uma vez eu escolhi o melão, bati no melão, apertei na traseira. Então, quando eu cheguei em casa aqui, abri podre. Diga misericórdia. Como é ruim colher frutos podres. O que a gente faz com fruto podre? Joga fora. E é disso que eu quero falar. Se nós não escolhermos aquele que é o autor da cura, da fé, de tudo que é bom, que tipo de frutos nós seremos no dia da colheita? Essa é uma preocupação não para 2019 apenas, mas para todo 2019. Não esqueçam o mito, tá? Eu vou depois sobre Ícaro, que nós falamos, e sobre Dédalo. Então a primeira coisa a me preocupar
E eu contextualizei na palavra em João, no capítulo 3 de João, no versículo 27. Pode projetar aí, Ulisses, para adiantar o povo? João 3, 27, perdão. João 3, 27. Respondeu-lhe João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Um homem não pode receber nada se Deus não der. Bom, por que isso? Eu já tenho um carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí a pergunta é: será que foi Deus que deu? Porque qualquer homem que tenha algo que não foi dado por Deus, ele na verdade não tem nada. Pastor, não estou entendendo. Quantas vezes e pessoas que passaram perto de você, ou que você conhece, que elas têm tudo, mas na verdade elas não têm nada. Porque não tem paz, porque não tem alegria, porque não tem um filho que vibra, uma filha que abraça, porque na verdade não tem nada. Porque tudo que a gente conquistar nessa vida, se não for dado por Deus, se for dado por vaidade, se for dado por inveja, se for dado por roubo, se for dado por falcatrua, a gente na verdade não tem nada. Levante sua mão e diga: eu só quero aquilo que Deus me der. A primeira coisa que a gente tem que se preocupar foi o conselho de Platão, disse que Sócrates escreveu: conhece-te a ti mesmo. Então anote aí: quem eu sou. Quem eu sou. Quais são as minhas virtudes? Quais são os meus defeitos? Aonde eu não posso passar? Aonde que eu não posso entrar? Em que lugares eu não posso ir? Eu uma vez ajudei um senhor, dentre vários, a sair da droga. E disse para ele: fica aí no lugar onde ele estava internado. E ele falou: eu estou bem. Eu falei: não, fica mais um pouco. Ele: eu estou bem, arrumei até um emprego. Aí eu falei: mas foi Deus que mandou você sair? Mas só pode ser Deus. Eu falei: mas Deus não tem duas bocas, filho. E como seu pastor, estou dizendo, fica aí. Aí ele: pastor, me desculpa, Deus mandou eu sair. Ele arrumou um emprego, no próprio emprego deram cocaína para ele, da cocaína ele foi para o crack, e ele ficou 6 anos longe de casa, no crack, longe da esposa e da filha. Acabou o casamento, acabou tudo. Conhece-te a ti mesmo. Tem gente que não pode ir à praia, que se for à praia vai olhar a mulher dos outros e vai cair. Tem gente que não pode começar uma discussão. Se começar uma discussão, vai pegar prato, cadeira e vai jogar nos outros. Tem gente que não pode passar perto do álcool. Eu tinha um tio que não podia comprar carro a álcool. Se ele comprasse carro a álcool e sentisse o cheiro do álcool, dava vontade de beber. De tão viciado no álcool, que é um dos piores vícios, pior que a cocaína, pior que a heroína, porque o álcool é lícito, você compra em qualquer lugar. Tem gente que não pode. Tem gente que veio da cigana, tem gente que veio da pombagira, que não pode usar certas roupas, certos brincos. Não pode. Mas tem outros que podem. Então, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Não há regra, não é para todo mundo. Ah, não pode cortar o cabelo. Porque Paulo diz lá para as mulheres não cortar o cabelo. Paulo diz para as mulheres não cortar o cabelo, porque as prostitutas daquela cidade cortavam o cabelo. Era para aquele lugar, naquele momento, para aquela exegese daquele momento ali. Então tem coisas que a gente pode, e tem coisas que a gente não pode. Sabe quem vai dizer isso? Somos nós. Não transfira o seu livre-arbítrio para Deus, para o pastor, para o Espírito Santo. É você quem tem que saber aonde ir e aonde não ir, o que colocar a mão, o que não colocar, o que falar e o que não falar. Quantos estão entendendo isso, por favor? Então conhece-te a ti mesmo. Ícaro estava despreparado para ganhar asas.
Ícaro não podia ganhar asas. Ícaro podia ficar naquela ilha, pregando para os soldados, vivendo melhor, ainda que preso, livre, vivo. Ícaro podia ter dito para o seu pai: não, pai, ainda não é a hora, o senhor vai, deixa a asa aí, porque se eu colocar essa asa, vai acontecer alguma coisa. Ícaro não sabe o preço do que é pagar por uma asa. O pai dele era engenheiro, o pai dele era arquiteto, ele que trabalhou, ele que construiu. Ícaro não constrói asa, e você vê gente aí que trabalha e dá o melhor e o bom dos filhos, e o filho não sabe aproveitar e joga tudo fora. Por quê? Porque não trabalhou pela asa, não conhece a si próprio. Ou trabalha, compra um carro, aí o filho entra no carro, é a asa. Meu Deus, carrão desse. Aí vai e pum, perdemos aí um ator aí, hoje, fez Tropa de Elite, faleceu, 42 anos. Estava internado, 42 anos. Então, conhecer a si mesmo, a capacidade até de dizer assim: isso não é para mim agora. Eu não posso tocar nisso agora, eu não posso entrar nessa agora, eu não estou preparado para voar. Sabe por quê, gente? A liberdade preconiza responsabilidade. Anote isso aí, por favor. A liberdade preconiza responsabilidade. Quem quer e busca liberdade vai se preparando para a responsabilidade. Tem certas coisas que eu posso estar ajudando o pastor Tiago. Tem certas coisas que eu posso estar fazendo pelo pastor Tiago. Mas sabe por que eu não faço? Porque ele escolheu casar. E se ele escolheu casar, que ele assuma a responsabilidade. Às vezes dói o coração. Às vezes corta o coração. Às vezes eu sei que poderia fazer, mas não faço, porque eu quero ver ele voando sem morrer. Porque só quem sabe o valor da asa é quem paga pela asa, é quem trabalha pela asa, é quem constrói a asa. Ícaro morreu porque não sabia o valor da asa. Se ele soubesse, ele não falava: não vou voar tão alto assim não, vai lá que destrói, mas foi dado de mão beijada. Conhece-te a ti mesmo, porque muitas vezes tem gente recebendo coisa do Pai, do céu, e jogando fora. Deus tem te dado visão, Deus tem te dado revelação, Deus tem te dado uma família, Deus tem te dado saúde, Deus tem evitado que você esteja no hospital, Deus tem evitado uma série de coisas, e a gente está dando valor a coisa que não deve. Então valoriza o que tens, conhece a ti mesmo, levanta a mão para o céu, glorifica, porque tem tanta gente sem poder comer, e a gente pode escolher essa noite entre carne moída e ovo. Então glória a Deus por isso. Conhece-te a ti mesmo. Sabe os teus pontos fracos e os teus pontos fortes. Tenha humildade nos teus pontos fortes para ajudar os mais fracos. E tenha responsabilidade com teus pontos fracos para poder crescer e buscar ajuda com quem é melhor do que você naquela área. O segundo ponto que eu quero estar abordando, além de quem sou eu, é quem é o meu próximo. Quem é o meu próximo? Abra, por favor, em 1 Pedro, lá no finalzinho, tá? Primeira epístola de Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 4, ela é pequenininha, vai devagarzinho. Quem tiver dificuldade, vai em Apocalipse e volta, tá? Só tem 4 capítulos, então nós vamos para o último capítulo, capítulo 4. 1 Pedro 4, versículos 10 e 11, Ulisses. Quando vocês procuram, eu vou molhar o bico aqui. Uma água aqui. 1 Pedro 4, 10 e 11. Quem sou eu? A vida se resume na arte das escolhas. Fazer perguntas certas significa encontrar a metade das respostas. E a primeira boa pergunta é: quem sou eu? A segunda boa pergunta, para quem quer fazer boas escolhas, é: quem é o meu próximo? 1 Pedro 4, capítulo 4, versículo 10 e 11. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória,
depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Pedro, capítulo 4, minha Bíblia está doida? Perdão, gente, capítulo 5. Desculpa, perdão. Perdão, agora vocês falam, né? Amém? Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou para a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Diga comigo, aperfeiçoar. Firmar, fortificar e fundamentar. Quem é o meu próximo? Com quem eu estou andando? Com quem eu estou buscando conselhos? Com quem eu estou contando e para quem a minha vida? Com quem é que eu divido minhas dúvidas? A resposta está aí. As pessoas a qual Deus envia são pessoas que buscam aperfeiçoar, pessoas que buscam estar firmes, pessoas que procuram ser fortes e pessoas que estão presas em um fundamento, fundamentados. Cuidado com quem você divide sua vida. Ah, pastor, mas é legalzinho. Presta atenção, olha para mim. Até na ânsia de ajudar, Dédalo, na ânsia de ajudar, na ânsia de salvar o seu filho, Dédalo o matou. Na ânsia de querer tirar o filho da ilha, na ânsia de querer salvá-lo, a invenção dele o matou. Cuidado com boas ideias de quem não tem essas características. Cuidado com pessoa que diz assim, eu sou assim mesmo, é do meu jeito, eu nasci assim, vou morrer assim. A Bíblia diz que Jesus morreu para a gente se aperfeiçoar. Vós não vos conformeis com esses séculos, mas, me ajuda, Sueli, pastora, transformai-vos. Presta atenção, pessoas para ajudar a gente tem que ser pessoas que estão buscando transformação. Pessoas que realmente, você vê um ano na igreja, no outro é diferente. Se é uma pessoa que eu quero elogiar, e está gravando, hein? Essa pessoa, elogiar aqui dentro, eu vou elogiar homem que mulher pode dar problema, não é verdade, Sueli? É o meu irmão Esmon. A cada dia que passa, não foi porque ele ontem me ajudou a fazer a estatística, não. Mas nos encontros, como no carnaval passado, como nas coisas que nós temos apresentado, que muitas vezes tem sido novidade, como na classe que nós tivemos aqui, que um dia ele sentou e ele entendeu sobre frutos da humildade desse homem, da vontade de crescer e de andar no Espírito e de se aperfeiçoar, de mudar, de se transformar. Você pode glorificar a Deus pela vida do irmão? Sabe, irmãos, não dá para a gente andar com quem não quer mudança. A gente pode ajudar? Pode. A gente pode abraçar? Pode. Mas uma coisa é ajudar e a outra é assumir. Porque tem horas que esse tipo de coisa paralisa a gente. Jesus parou perto de cegos e aleijados e falou, levanta e anda e vamos embora, e vamos comigo. Mas também teve perto de um rapaz que disse que era bom em tudo, mas não queria mudar. E aí Jesus deixou ele e continuou a caminhada. Jesus foi no Sinédrio, Jesus esteve no meio dos fariseus, não quiseram mudança, Jesus foi embora. Tem hora que a gente fica muito com pena. Todo bicho de muita pena cacareja e vive no chão, comendo do chão. Pastor, o que é isso que o senhor está dizendo? Querido, ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu já tive pena
Já tive pena de gente que pediu, eu queria um dinheiro. Eu falei, você quer um dinheiro? Quer? Então, por favor, eu morava em Campo Grande, lava a minha calçada, botei a borracha para fora, o sabão em pó para fora, a vassoura para fora. Sabe o que aconteceu? Levou a borracha, levou a vassoura, levou o sabão em pó. Diga misericórdia. Você vai parar de ajudar? Não, quem anda comigo sabe que não tem isso. Eu estou dizendo em um outro planisfério, que tem horas que a gente fica rodando em círculo, porque o nosso próximo não quer mudança e também não quer nos ajudar a mudar. E aí se prepare, filho, você vai rodar no deserto. Esse foi o problema daquela geração toda. Eles não queriam mudança e não queriam que Moisés mudasse. Ninguém pode dar aquilo que não tem. O outro lado é de quem é o seu próximo, muitas vezes, nós estamos nos ferindo, mas com pessoas que não sabem. O que é isso, pastor? Às vezes você se casou com um marido que nunca teve carinho. Ele não vai ser carinhoso, porque ninguém pode dar o que não tem. Você casou com uma menina que foi violentada na infância, na juventude. Um primo abusou. E cuidado, você que tem filho, neto pequeno, deixar filho e neto na casa de parente, já tem um laudo aí que são os maiores locais, índice de abuso, é dentro da família. É o primo, é o tio, cuidado. Cuidado muito com isso. Tá bom? Você tem 2 filhos, né, filho? Cuidado. Na casa de fulano, na casa de ciclano, cuidado. Então, muitas vezes, as pessoas nos ferem porque elas foram feridas. E quem foi ferido só sabe ferir. Então, conhecer o seu próximo é saber se dentro dele há algo que ele ainda não recebeu, ou que está tão mal, e por isso que ele é mal, e por isso que ele não consegue doar. Hoje de manhã, eu tive que fazer recadastramento. Eu sou funcionário público, né? Então, eu tive que ir ao Bradesco me recadastrar. E aí, fui atendido. E a moça que estava me atendendo passou a ser atendida. Porque eu comecei a pregar, a pastora começou a pregar, e ela começou a chorar. E aí demos o cartão, de que igreja que nós somos, e tal e tudo. E se Deus quiser, um dia ela vai vir para cá, igual o Bruno está hoje aí, né, Bruno? Seja bem-vindo, meu filho, sua casa. Conhecer o outro é saber das necessidades. E não se omitir na hora que a gente vê a carência. Sobretudo quando a pessoa ela quer. Conhecer o outro foi coisa que Dédalo era pai, mas não sabia. Quero ver o outro lado agora. Quando eu disse conhecer a si mesmo, eu disse que o filho poderia saber que ele não estava preparado para a asa. Mas Dédalo, como pai, era pai. Ele era pai, ele convivia. Ele criou. Ele ensinou. Ele discipulou aquele menino. Mas não conhecia o menino. Quantas vezes nessa época que nós estamos vivendo, nessa era que nós estamos vivendo, em que a gente come cada um no quarto e se fala pelo WhatsApp, nessa era que nós estamos vivendo, que cada vez mais a mesa é deixada de lado, essa era que nós estamos vivendo, que cada um vive sua vida e que se comenta e se fala por tudo, mas não se olha mais no rosto, não se vê mais as rugas, não se vê mais os problemas, e a pergunta é, está tudo bem? Está tudo bem, 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 e o tempo vai passando, a vida vai sendo doada, a gente acaba vendendo nossa vida para o trabalho, vendendo nossa vida para o problema, vivendo o melhor de nós, quando o melhor que a gente pode dar para os outros não é presente, não é dinheiro, não é nada. O melhor que eu posso dar para minha mulher e para os meus filhos sou eu. Dédalo sabia tudo. Dédalo era arquiteto. Imagina arquiteto há 400 anos antes de Cristo. Foi o conto dessa história. Isso é um conto, é uma mitologia. Imagina. Era um homem sábio, inteligente, considerado. Foi ele quem construiu o labirinto a pedido de um rei. Esse era Dédalo.
tão ocupado em planejar o labirinto, tão preocupado em construir, em supervisionar cada tijolo do labirinto, mas não supervisionou o filho, o coração do filho, a mente do filho. Porque se conhecesse o filho, ele sabia que não podia ter dado aquela asa para ele. E tem muitas asas matando muito filho aí. Que muita gente, filhos, filhas, marido, mulher, esposa, pai, mãe, estão sendo mortos. Porque a gente está tão preocupado em construir labirintos. A gente está tão preocupado em atender o rei, que a gente não atende quem mais a gente deveria atender, que é aquele que está próximo da gente. Eu fui visitar seu Mário semana passada. Fui levar Santa Ceia para ele lá no HCE. E a enfermeira soube que eu e ela eram pastores. Além de seu Mário, nós fomos em mais 6 quartos. Diga 7. Não é conta de mentiroso, não. 7 é símbolo da bênção na Bíblia. 7 é a perfeição. Todos os quartos, todos carentes. Em 3 quartos, ninguém visitava aqueles homens. O filho não ia, o sobrinho não ia, a mulher já era morta. O outro ninguém procurava da família. Está lá, um pedaço de carne em cima de uma cama, apodrecendo. Na porta está todas as honras. A patente que ele é, o que ele fez, o major que ele está atendendo. Mas lá dentro daquele quarto, só uma carne apodrecendo. E é isso que está acontecendo conosco. A cada dia a gente está envelhecendo. A cada dia a gente está de despedida desse mundo. E tem gente que a cada dia vai se orgulhando mais de algo que vai deixar aqui. Dédalo deu mais atenção. E aí vale a metáfora. Dédalo deu mais carinho e atenção a quem prendeu ele, e deu mais atenção e trabalho para onde ele ficou preso. Tem hora que nós estamos construindo coisas para ficar preso dentro dela, e a gente não tem tempo mais para Deus, a gente não tem tempo mais para a família, a gente não tem tempo mais para nós, a gente não senta mais na beira da praia, não olha mais para um coco e se admira como é que essa água sobe até lá, a gente já não mais vive filosoficamente, a gente mais não pensa, não se pergunta mais, porque a gente está tão importado com os reis e com os palácios, que a gente deixa de viver o melhor da vida na simplicidade que Deus criou. Quem é o teu próximo? A quem você tem dado atenção? Quem você tem atribuído? Tem filho que trata melhor amigo de escola do que o próprio irmão. Tem irmão que dá mais carinho a uma pessoa que nunca viu. Tem gente que grita. Menudo, né? Hoje não é menudo, me ajuda. Me ajuda aí. Grace Perry, como é o nome? Não é Grace Perry, não. É como é o nome da menina? Katy Perry. Mas não grita, pai, obrigado. Está pagando minha faculdade. Comprou fralda para mim durante muito tempo. Tem ídolos de tudo quanto é lugar. Mas não consegue chegar na casa do Pai e se soltar e idolatrar aquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que morreu por mim na cruz. Está tudo invertido, gente. Por falta de pergunta, está tudo invertido. Por falta de pensamento, está tudo invertido. Está tudo invertido. Nós estamos vivendo uma Matrix. A realidade está sendo jogada de lado e nós estamos vivendo numa redoma cibernética. Quem sou eu? Quem é meu próximo? A última pergunta, eu quero terminar, me perdoe. Eu já passei 3 minutos, são 9 horas e 3 minutos. Está lá em Jeremias 1:5. E a pergunta última é: quem nunca irá me fazer mal? Quem nunca irá me fazer mal? Quero te dizer uma coisa. A minha mulher é a minha primeira mulher. Mulher sexualmente. Mulher namorada de verdade, de entrar em casa, de pedir para namorar. Mulher da minha vida, ela é a única. Mas eu não posso depositar confiança que ela nunca vai me fazer mal. E a recíproca também é verdadeira. Eu também posso fazer mal a ela. O meu filho está ali atrás. Se eu vivesse 1000 vidas, eu gostaria de que os meus 2 filhos fossem os mesmos. Se Deus me perguntasse qual a exigência daqui a 1000 vidas, é que eu tivesse a mesma família.
Mas isso não garante que o meu filho também nunca me faça mal. Querendo ele ou não, até querendo me agradar, como Dédalo fez, ele pode me fazer mal. E eu a ele também. Agora, quem nunca nos fará mal? Vamos ler comigo? Jeremias 1,5. Antes que você fosse um feto, eu já te conhecia. E antes que a sua mãe te desse luz, o parto, eu já te santifiquei. As nações te dei por profeta. Sabe quem é o único que não pode fazer mal? O único que pode não fazer mal para nós é quem já sonhou com a gente, mesmo antes da gente existir. Conhece-te a ti mesmo. Conhece o teu próximo. E conhece o teu Deus. Oh, Israel, conhece o teu Deus. Conhece aquele que sempre quis uma única coisa: a nossa companhia. Ele só quer uma coisa: a nossa adoração. Ele só quer uma coisa: a nossa presença. Ele só quer uma coisa: que em 24 horas a gente pare pelo menos um momento para dizer: bem-vindo, eu estou aqui. Tu criaste Adão, ele falhou, ele correu de se comunicar contigo, ele se escondeu nas árvores. Mas eu não vou fazer a mesma coisa. Às vezes eu sou como Adão, Senhor. Eu me escondo de Ti. Mas hoje eu estou aqui. Eu estou aqui para dizer que eu quero sentir a Tua presença. Eu estou aqui para dizer que não existe outro Deus senão a Ti. Eu estou aqui para dizer que não é um Deus incomparável. Eu estou aqui para dizer o quanto que eu Te adoro. Tem tantas coisas para a gente dizer para Ele. E a gente está preso nas coisas. E a palavra dele diz: alegra-te do Senhor, confia nele, e do mais ele fará. Nós estamos preocupando com os demais, e estamos esquecendo da essência, dos fundamentos, do alicerce. Quem vai construir uma casa se preocupa com a beleza dela, com a arquitetura dela, mas se preocupa em primeiro lugar com a arquitetura ou com a fundação. Chacon, você foi construir sua casa. Aonde você mais se preocupou em construir aquela casa lá na areia? Onde que foi? Foi na arquitetura ou na fundação? A fundação. A nossa fundação, o nosso alicerce é o Senhor. Ele nunca nos fará mal. Até Dédalo, querendo salvar o filho, o matou. Mas o nosso Deus, Ele escolheu vir à cruz para morrer por mim e por você. Por Adão entrou o pecado no mundo, e Jesus escolheu ser o último Adão, o último sacrifício vivo, o último sangue derramado sobre a terra, e por ele os nossos pecados foram levados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos cessarado em nome de Jesus. Eu quero concluir lendo com os irmãos Tiago, lá no finalzinho de novo, perto de Pedro lá. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago 1, 17. Já está aí, filho? Tiago 1, 17. Vamos ler junto? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Ele não muda, Ele não mudou, e Ele não mudará. E toda boa dádiva, todo bom perfeito vem dele, é Ele em quem nós temos que buscar, porque se eu sei quem eu sou, e se há falhas de quem eu sou, Deus vai dar jeito. Se eu sei quem o meu próximo é, Vitória, e eu sei que ela tem defeito, em Jesus ela vai ter jeito. A gente só vai ter jeito, e só vai dar oportunidade para as pessoas terem jeito, se a gente viver em Deus. Só Jesus pode conduzir
escolhas boas para tempos novos. Finalizando, anote aí, o que o conto mitológico pode nos ajudar. Primeiro, precisamos nos conhecer para não jogar fora ou perder dádivas e presentes recebidos de pessoas ou do Pai. E o principal desses presentes, Pedro, é a liberdade e a escolha. E aí uma frase que eu disse no início, quero repeti-la. Ter liberdade é ser responsável. É o que está sendo invertido na cultura brasileira. Ah, mas coitado, vai prender. Vai prender, então ele não pode fazer coisa errada. Porque para ser livre, tem que ter responsabilidade de não ferir o próximo. Não é verdade? 2, e a segunda coisa, eu vou terminar. Nós que queremos dar boas coisas, precisamos perceber quem vai receber. Se tem maturidade para viver ou imaturidade para morrer. Se a gente conhece a si mesmo, se a gente conhece o nosso próximo, e se a gente conhece o nosso Deus, eu quero dizer que a vida que se resume na arte da escolha, ela vai ser bela e ela vai ser bonita. E fazer as perguntas certas, a gente vai encontrar não só a metade das respostas, mas em Deus nós vamos encontrar a resposta, porque só Ele é o caminho, só Ele é a verdade e só Ele é a vida. E se você recebe, se expresse de alguma forma, aplauda ao Senhor, glorifique o nome dEle, porque só Ele é a fonte das escolhas verdadeiras. Feche teus olhos. Senhor, nós estamos iniciando o ano, é janeiro, e nem começaram as escolhas ainda. Senhor. Existem escolhas, Pai, como estrelas de grande grandeza. É o casamento, é o noivado, é uma casa que vamos comprar, é se vamos ter filho agora ou depois. Mas existem escolhas de pequena grandeza, como a gente compra uma roupa, um sapato. Escolhas pequenas, e essas que são perigosas, Senhor. Porque são de pequenas coisas é que a gente vai desanimando. É de pequenas escolhas erradas é que a gente vai se frustrando. É de pequenas escolhas que sorrateiam e furtam a nossa alegria é que a gente vai desistindo de viver. Vai desistindo de ser melhor. Vai desistindo de buscar quem nós somos para melhorar. Buscar perceber quem é o nosso próximo para ajudar. E, acima de tudo, buscar mais de Deus para resolver tudo aquilo que não podemos. Senhor, que em janeiro a gente foque, que esse sermão que está sendo gravado seja copiado, e que a gente possa escutar todos os meses do ano. Em primeiro lugar, a mim, Senhor, que não vou conseguir fazer esse sermão de novo, porque veio de Ti, para que as nossas escolhas sejam alertadas pela voz dessa noite, que foi a voz do Teu Espírito Santo. Porque o homem, Péricles, não tem condição disso. Então, Senhor, faz com que a gente firme as nossas escolhas em Ti, sabendo quem nós somos e quem é o nosso próximo. Depositamos, Senhor, os nossos defeitos em Ti, Senhor. Queremos mudar, Senhor. Tem hora que a gente nem se suporta, de tanto que a gente repete, Pai, as coisas que a gente não quer mais. Mas a gente está sendo verdadeiro diante de Ti, Pai. A gente se arrepende, Pai. A gente se arrepende e quer ser melhor para Ti. Colocamos, Senhor, o nosso próximo, pessoas que a gente já assassinou dentro de nós, tipo assim, eu não quero mais saber. Senhor, pessoas que a gente diz, Senhor, eu desisto de fulano, de ciclano. Ressuscita ela nos nossos sentimentos, Pai. Porque Tu não desiste de nós, miseráveis e pecadores como somos. E a gente não pode desistir de ninguém, Senhor. Senhor, nos dá sabedoria para ajudar as pessoas muitas vezes em oração, sem se contaminar, quando ela não quer ou está mal intencionada. Que a gente saiba ajudar quando é de perto ou quando é só de oração. Nos dá discernimento, Senhor, para a gente entender, para que na ânsia de ajudar a gente não se afogue e morra também. Senhor, enfim, essa penúltima semana de janeiro, nós queremos mais uma vez Te implorar. Seja a nossa cabeça, seja o nosso Senhor, e nos ajude a escolher
através do toque do Teu Espírito Santo. Que a gente possa Te buscar. Nós não queremos nos ausentar da nossa responsabilidade, mas a Tua palavra diz: me encontrareis quando me buscares de todo o coração. Nós queremos Te buscar de todo o coração para decidir coisas em que a gente não está sabendo escolher, em nome de Jesus.